Glória a Deus, aleluia. Departamento Coluna de Betel está com a oportunidade, em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Renova no Senhor, lindo louvor. A gente precisa ser renovado todos os dias. Todos os dias precisamos ser renovados. Todos os dias a gente comete erro. E esse louvor é muito bonito. O departamento de Gideões está com uma oportunidade. Departamento de Leões, saúde da igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Igreja, vamos acompanhar o 300. Glória a Deus, Jesus em breve.
essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Nós aguardamos Jesus ainda. A qualquer momento ele pode voltar. O departamento de jovens está com a oportunidade em nome de Jesus. Departamento Ungido do Rei, está da igreja com a paz do Senhor. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Peço à igreja que se coloque de pé para o momento de ofertório. Convido a pastora Lívia a louvar, quando ela louva, recolhemos os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Também gostaria de louvar o louvor da harpa, enquanto o nosso pastor chega. Um louvor muito bonito, um pecador remido. Amém? Louvor de número 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo não me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa me iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levar. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Quero
pecador gozar a salvação. Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e contigo então me levará. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar mais um louvor da harpa em nome de Jesus, que hoje é dia de glorificar o seu nome. Hoje é dia de adorar e glorificar o seu nome. Não saímos de casas à toa, das nossas casas. Todo mundo mata um leão por dia, né, irmão? Primeiro da harpa, chuva de graça. Deus prometeu com certeza, chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-lhe, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Aleluia, glória a Deus. Convido o irmão Manuel para orar pelo plenitud e orar pelos dízimos e ofertas. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai Santo e amado Jesus Cristo, soberano Rei, eterno Pai, prometo te honrar, te glorificar, te exaltar na beleza pela tua santidade, Pai. Quero te apresentar, Senhor, todo dizimista ofertando a tua casa, Senhor. Deus que veio ofertar, que o Senhor venha abençoar, Pai, exatamente, Pai. Também aqueles que não pôde se ofertar, Pai, só abençoe da minha forma, Pai, que deixe falar o seu pão cada dia, Senhor, na sua alimento, na sua mesa, Pai. Nem só por te amo, Senhor amado, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Também te apresento, Pai, o homem da igreja. O Senhor vai trazer a mensagem nesta noite, Pai. O Senhor continue abençoando ele grandemente, Pai. Que ele venha falar aquilo que ele queira, Pai, mas aquilo que o Senhor tem que colocar no coração dele, Pai. Deus, muito obrigado por tudo. Te peço agradecendo ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 23. Glória a Deus. Livro do Êxodo 23.
versículo 25. Êxodo 23, versículo 25. Amém? Saudando também aos irmãos que estão conosco pelo YouTube. O Senhor é fiel e justo e verdadeiro. Amém, amados? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Vamos repetir todo mundo junto? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra será ministrada nessa noite. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha fazer, Pai, aquilo que nós não podemos, pois no Teu nome nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem ter vossos assentos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Hoje, para minha família, é um dia especial, porque há 18 anos atrás, esse rapaz está ali em cima da laje, ele estava chegando às nossas vidas. E no dia de hoje ele completa 18 aninhos. Está ficando de maior, pode ser que ele agora vai pagar as contas, né? Vai trabalhar para pagar as contas, né? Está ficando de maior no dia de hoje. Eu quero louvar o Senhor pela vida dele. No final do culto a gente faz uma oração, bate parabéns, porque Deus é fiel, né? Agradeço a Deus que nesses 18 anos tem nos permitido, né, estar na sua companhia. E eu creio que Deus está no controle de tudo, e muitas coisas ainda vão vir. Amém? Amados, a palavra que eu tenho nessa noite para falar, a amada Igreja de Cristo, é uma palavra de libertação. Hoje eu não quero trazer doutrina, não. O Senhor trouxe aqui o coração e eu quero trazer uma palavra de libertação. A Bíblia diz que Jesus, escute bem, porque o que eu vou falar nessa noite, eu vou falar baseado com a palavra de Deus e baseado com a ciência. Se você não crê na palavra, pelo menos na ciência você acredita. Mas infelizmente tem gente que nem na palavra nem na ciência crê. Isso é bíblico. Jesus, a Bíblia diz que ele não operou muitos milagres no meio dos seus por causa da incredulidade. A incredulidade, ela afeta o desenvolvimento espiritual do cristão e impede das bênçãos chegar. Eu vou pedir para a obreira diaconisa Josiane, ela vai dar um copo de água a cada um de vocês, não é para beber agora não, e não é para derrubar na igreja não. Eu não estou terminando o culto com derrubando água no chão, agora é para deixar o piso direitinho, né? Você vai botar perto de você. Pastor, a gente virou universal? Não, nada a ver com a igreja universal. No final da palavra, você vai tomar dessa água, e o que você vai produzir nesse culto vai determinar se essa água ela vai estar descendo com a tua vitória ou não. Pastor João, a Bíblia diz em Romanos 1, lá no verso 26, verso 16, Romanos 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Escute, não é a água que está na garrafinha, não, é a água que a irmã vai dar, viu? Tem que deixar da garrafinha. Ela vai dar um copinho de água, não beba, ninguém aqui beba dessa água, só no final do culto. A minha vai estar aqui, deixada aqui. Tomar essa água, em nome de Jesus. Vai querer esse outro copo? Não.
Amém? Vai querer isso aqui. Vamos deixar ela aí. Tá, vou lhe presentear. Em nome de Jesus Cristo. Amados, escute bem. Eu estava meditando na palavra e o Senhor me deu essa palavra grandiosa. Mas antes de falar do que o Senhor me deu, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, verso 16: porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu, em qualquer área, qualquer palavra que o Senhor me mandar pregar, eu não tenho problema de pregar, porque o Evangelho de Cristo, ele é por Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de quem crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. A Bíblia vai nos falar, escute bem, no livro de Gênesis, capítulo 1, que antes de todas as coisas serem criadas, no princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Ele se movia onde, irmãos? Sobre as águas. Segundo a ciência, o ser humano, escute bem, porque isso é um estudo científico feito pelo doutor, eu até peguei o nome do médico, eu digo, não vou deixar passar nada. É um estudo feito pelo doutor Masaru Emoto, é um japonês. Isso é um estudo feito por ele. Escute bem, não é para beber não, agora não, ninguém, viu? Amém? Segundo a ciência, escute bem, a água, esse copo de água aqui, ó, escute bem, esse copo de água, cada palavra que está saindo da minha boca está trazendo para essa água vibrações. Alguém me entende aqui, igreja? Cada palavra que eu falo, cada palavra que você vai falar perto do copo de água, está entendendo aí? Ele está trazendo o quê? Vibrações. A água, ela se movimenta de uma forma fantástica através do que você fala, através do pensamento, olha só, irmãos, e através das emoções. Isso é ciência, viu? E a Bíblia também fala a respeito. Então, olha só, para os judeus, olha bem, os judeus, quando eles estão comendo, quando eles colocam um copo de água na sua mesa, eles não abrem a boca para falar nenhuma palavra contrária, para que quando ele consumir aquela água, ele não engula as próprias palavras que estão falando. Vocês estão entendendo agora? Porque você vai tomar essa água no final. Porque o seu pensamento, as suas emoções e as palavras que você falar, vai fazer essa água refletir dentro de você ou não. Se você não crê, é só mais um gole de água que você está tomando sem problema nenhum. Mas se você crê, como a ciência afirma e como a palavra do Senhor nos orienta pela fé, você vai estar recebendo a sua resposta que você veio buscar nessa noite. Não sei qual é o teu pensamento, mas Jesus sabe se você está crendo, se você não está crendo, se tem dúvidas ou não. Jesus sabe como estão as suas emoções agora, eu não sei, mas Jesus sabe. E Jesus sabe o que está saindo da sua boca nesse momento. Então, para a gente entender um pouco, escute bem, a água compõe 70% do corpo humano. Olha só, 70% do meu corpo e do seu é composto por água. Então você imagina agora que eu estou dizendo com a minha boca, eu sou próspero,
E essas vibrações estão passando por aqui, por esse copo d'água. Eu sou abençoado, eu sou salvo, eu profetizo a vitória, eu sou curado, toda a enfermidade está saindo agora no nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Eu creio pela fé que o Senhor está agindo. Olha, toda a sua vibração, todo o seu pensamento e toda a sua emoção está vindo aí para perto dessa água que está perto de você. 70% do corpo humano é composto por água e é sensível a vibrações. Olha só, irmãos, pensamentos e emoções. A água influencia a estrutura molecular, segundo o cientista e doutor Masaru Emoto. Agora, escute bem, a estrutura molecular é o arranjo tridimensional dos átomos em uma molécula, definindo como essas se conectam por ligações covalentes. A água recebe e reage às vibrações da voz humana. Está vendo? Porque lá diz logo no texto, o Espírito do Senhor se move sobre, e quando o Senhor falou, as águas começaram a responder à voz de Deus, e a primeira coisa que o Senhor disse foi o quê? E haja luz. Que o Senhor venha clarear teu entendimento e o meu a partir de agora. Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração, e eu ministrei no bairro nosso no último domingo sobre as palavras que saem das nossas bocas. O que é que sai da sua boca durante o dia? O que você falou hoje, que você pode nesse momento dizer assim: Senhor, eu me arrependo do que eu falei, e no nome de Jesus essa palavra cai por terra agora. Senhor, toda palavra contrária contra a minha vida, contra a minha saúde, contra a minha finança, contra o meu casamento, contra a minha vida espiritual, toda a legalidade que o inimigo tenha conseguido através do que eu falei, cai por terra agora, porque eu quero a partir de hoje, a partir desse momento, ter um pensamento diferente. Eu já vi muita gente dizer: eu nasci para sofrer. Olha que coisa, irmão. Eu não tenho sorte, porque eu não presto, porque Jesus não me ama. Olha só, irmãos, o que a boca está falando. Porque meu dinheiro não dá para nada, porque isso, porque aquilo, e o diabo pegando essas palavras negativas e fazendo você viver essa realidade que você está dizendo com a sua boca todo santo dia. Eu queria que você abrisse a Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios 18. Deixa eu olhar para a hora, para que a gente não perca da hora aqui, para não sair antes do tempo. Provérbios 18, versículo de número, glória a Deus, 18, verso 20 e verso 21, diz assim: do fruto da boca cada um se fartará. O fruto da boca é as palavras que nós falamos. Do fruto da boca cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu. Olha só, a morte e a vida dependem daquilo que eu falo. E vou comer do fruto daquilo que meus lábios estão produzindo. Como é que você está falando? Mas pastor, por quê? Escute bem, segundo os judeus, escute que esse culto é um culto diferente, por isso que eu não quero dar doutrina hoje. Hoje é um culto de edificação. Mas pastor, por que o Senhor está dizendo para ir tomar um copo de água? Porque segundo os judeus, as vibrações, as emoções e os pensamentos que a água recebe de minha vida ou da sua, quando a gente toma água, a gente está engolindo nossas próprias palavras.
Agora você imagine as suas moléculas, escute bem, por isso que eu disse que eu vou pregar usando a ciência. Imagine as suas moléculas. Você pensou coisas negativas, suas emoções estão levando você para acreditar que Deus não está agindo, suas palavras estão dizendo que você vai perder, e você tomando essa água, e ela entrando dentro de você e dizendo para 70% do seu corpo que você perdeu, que você está derrotado, que você não tem saída, porque é você que está produzindo. Você está falando e vai beber as próprias palavras. Olha só, irmão. Agora imagine o contrário. Imagine você agora vendo essa água que está na sua mão e dizendo: eu sei que está difícil, mas o Senhor me dará vitória. Aos meus olhos eu posso não estar vendo nenhuma saída, mas o meu Deus tem a chave que abre todas as portas. O Senhor me fará vencedor. Assim como o Senhor foi com Davi, com Daniel, com tantos outros, Ele é comigo. Eu declaro no nome de Jesus que eu estou curado. Que eu estou curado. Eu declaro no nome do Senhor que Ele está abrindo portas. Imagine agora, irmão, você tomando essa água e dizendo para o seu corpo, todas as suas moléculas juntando-se, unindo a outra e dizendo: ele, ela está sendo abençoado agora. Ele e ela não só falou, mas está agora engolindo as próprias palavras de bênção e dizendo para dentro de si que o Deus que ele serve, que ela serve, é o provedor das necessidades e daquilo que ele está precisando. Você está entendendo, irmão? Aleluia. A igreja compreende? Aleluia. Então vamos para a palavra. Amados, o Senhor tira Israel do Egito. Para muitos de nós, sair do mundo não foi uma tarefa fácil. Alguns presos em diversas áreas, mas Deus, com a sua mão poderosa, Ele estendeu as mãos e tirou. Do roubo, da prostituição, dos vícios, de tantas coisas, Deus tirou. Só que quando Deus tira o povo do Egito, o Senhor disse: vocês não vão andar só, eu vou mandar o meu anjo adiante de vocês. O Senhor vai dizer, capítulo 23, verso 20: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem, irmão? Ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor está perto, está ao redor daqueles que as palavras são de acordo com a vontade de Deus. Então o que você está falando, o que você está pensando e as suas emoções, se estiver de acordo com o que a palavra do Senhor ensina, o anjo do Senhor está do seu lado. E o anjo do Senhor do lado de Israel, ele tinha uma função. Qual era a função? Qual era a manifestação que o anjo fazia ao povo hebreu? De dia ele era nuvem, para que o povo não sentisse o calor, e durante a noite era uma chama de fogo. E Deus diz: olha, o meu anjo está diante de vocês. Agora tem uma coisa que vocês têm que fazer. A ordem que eu dei ao anjo é para que ele te guarde pelo caminho. Você vê que o Senhor está te guardando? Eu sei que no caminho aconteceu muita coisa. Quando Israel saiu do Egito, Faraó foi atrás, mas o anjo estava onde, irmão? Entre Faraó e o povo. Deus deu vitória. Faraó foi derrotado, Deus abriu o mar. Quando o povo atravessa, aleluia, toma conta da água, não deixa a água cair não. Quando o povo atravessa o mar, os amalequitas estão lá do outro lado, e o Senhor dá vitória. Tem serpentes, o Senhor dá vitória. Falta pão, o Senhor dá vitória. Falta água, o Senhor dá vitória. O povo precisa de vestimenta, de sapatos,
o Senhor estava com ele, não deixando enriquecer as vestes, nem as sandálias nos pés portarem. O que eu acho interessante, cooperador Francisco, é que a sandália ia crescendo no pé dele, é um negócio impressionante. Você imagina, irmão? Maná do céu. Então o anjo estava guardando, mas pastor, para mim está sendo difícil. Pode estar sendo difícil, mas observe que nenhuma luta, nenhum inimigo, nenhum levante do diabo está impedindo você de caminhar. As lutas têm se levantado, mas Deus tem lhe dado vitória. Eu me lembro que quando eu estava numa fase mais crítica do deserto, escute bem, era meio-dia, e eu estava voltando para casa do trabalho, e eu no meu pensamento dizendo: Senhor, quanta luta, quanta guerra tem se levantado contra a minha vida. E eu escutei o Espírito de Deus falar ao meu coração dizendo: olhe para trás. E eu olhei para trás, e ele disse: você está vendo o quê? Eu disse: Senhor, não estou vendo nada. E ele bradou no meu coração dizendo: assim são teus inimigos, têm se levantado, mas eu tenho derrubado um por um. Talvez você está lutando em uma área, mas o Senhor está te dando vitória. Eu sei que na hora da provação, na hora da luta, bate um medo. Todos tiveram, os grandes profetas tiveram, mas o Senhor, quando está no negócio, Ele sempre dá a saída, o escape, a solução. Então Deus disse: olha, diga ao meu povo que eles têm que se guardar diante do anjo, né? Se guarde diante do anjo. Por quê, pastor? O que é que significa guardar? Verso 21: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Se reserve, se preserve, tenha cautela. O povo de Deus, infelizmente, a prudência que a serpente tem, o povo de Deus não tem. O povo de Deus mete a cara às vezes em coisas que Deus não queria e vai-se embora. Outro dia, conversando com um irmão: pastor, vou fazer tal coisa. Tu perguntou a Deus? Perguntei não. Como é que você está na presença de Deus e você decide fazer algo e você nem ora, nem pergunta se é para ir? Nossos antepassados, Davi, por exemplo, tudo que ele ia fazer, ele antes orava. Ele perguntava a Deus: olha, Senhor, é para eu fazer isso aqui? É para que eu tenha essa atitude, tome essa dispensação? Tem gente que, infelizmente, irmãos, não faz essa pergunta a Deus. Tudo que você for fazer, grave esse texto que eu vou dar agora para vocês. Tudo que você for fazer, antes de fazer, leia Êxodo 33:14. O que é que diz Êxodo 33:14? Disse, pois, a minha presença será contigo, para te fazer descansar. Olha só, Senhor, vem comigo nessa questão aqui. Olha, Senhor, estou numa guerra. Vem comigo resolver esse problema. A minha presença irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Quando Deus está no negócio, a gente descansa. A Bíblia diz, escute bem, que Ruth, ela volta para Belém. E qual é a circunstância que Ruth volta para Belém? Quem conhece Bíblia sabe. Como é que ela volta com Noemi? Ela volta por cima? Como é que ela encontra a casa dela? A casa dela estava de que forma? Em igreja. Quando ela volta para Belém, a casa estava... Imagine uma casa que está há muitos e muitos anos, mais de 10 anos, sem ninguém ir lá fazer nada.
O que é que você encontra numa casa dessa? Mato, sujeira. Se para um homem já é difícil tirar tudo, imagine para uma mulher. Imagine para uma mulher de idade. E ela volta com Ruth para começar a reviver novamente, né? Botar a vida em ordem, porque ela agora não tinha mais marido, não tinha mais filho. E Ruth era tudo que ela tinha. Ruth, quando chega em Belém, vai para onde, irmãos? O que é que a Bíblia diz? Ela vai trabalhar na onde? Na seara de quem? Bora, igreja. De Boaz. Ela conhece Boaz. Depois fica sabendo que Boaz possivelmente seria o seu remidor. E ela agora quer uma resposta de Deus. E essa palavra de Ruth 3,18 é uma das palavras mais marcantes desse livro, porque Noemi agora diz para Ruth: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Ruth está dizendo: meu Deus, que está na situação. Olha, Ruth, Noemi está dizendo a ela: Deus está no controle dessa situação, descanse. A presença dele está nessa guerra para que você descanse. Deus está dizendo: eu estou enviando o meu anjo adiante de vocês para que vocês descansem, porque a promessa vai ser cumprida. Agora pare para ouvir a voz dele. Pare para ouvir o que ele vai dizer. Infelizmente, irmãos, isso eu digo com lamento na minha alma, nem toda ovelha escuta a voz do pastor. Tem irmãos que você fala, você insiste, você persiste, mas não dá ouvido àquilo que o altar está falando. Então o Senhor está dizendo: olha, você preste atenção, porque o anjo não vai perdoar a rebeldia. O Senhor não abençoa quem anda contrário à sua palavra. O que é que está no seu pensamento agora? O seu pensamento está trazendo coisa boa ou coisa ruim para a água que você vai tomar? Você vai ter coragem de tomar água se tiver com um pensamento de dúvida dentro de você? Será ou vai jogar essa água fora? Será que o diabo não está aí bradando no seu coração, dizendo assim: com você não, você nasceu para sofrer, você está aceitando isso? Será que o espírito de incredulidade, porque o espírito de incredulidade, irmão, tem muita gente que diz: eu conheço a palavra e papapá, mas quando chega na hora de botar a palavra em prática, o diabo rouba. O diabo tira a bênção, porque a pessoa deixa a incredulidade entrar no coração. E a pessoa tem a sua vida espiritual infrutífera. Aqui nesse culto aqui, um dia, faz muito tempo não, foi o culto de sexta-feira, se eu não estou enganado. Tinha uma irmã aqui no culto, pedindo a Deus uma casa. Me deu tanta vontade de dar um cascudo naquela irmã naquele dia. Não deu. Porque ela estava no culto, pedindo a Deus para dar uma casa a ela. O Espírito Santo falou no altar: vou lhe dar a casa hoje. Irmãos, terminou o culto, escute bem, terminou o culto, o meu telefone tocou, e o irmão Josimão, que congregava aqui conosco, disse: pastor, eu estou com a minha casa para vender. Eu estou pedindo 6 mil, mas se tiver 5 mil na hora, eu vendo. Eu disse: irmã, quer comprar uma casa agora? E ela estava com o dinheiro na mão. Quer comprar uma casa agora, irmã? Deus já está botando a casa na sua. Ela estava orando, pedindo a Deus uma casa, num culto. Quer, pastor? Diga aqui o nome do irmão, ele está pedindo isso na casa. É só a senhora falar: pastor, será uma ova. O cara estava ali, dizendo: ah, só transferir, eu assino o que for que assinar. Ah, pastor, mas será que ele não vai me roubar os 5 mil? Se roubar, ele deu de novo esses 5 mil. Eu não fiquei com a casa porque eu não tenho esse espírito
de ganância em mim. Mas para mim ele vendia até parcelado. Eu não fiquei, porque eu não fico atrás dessas coisas. E ela ficou ali com o espírito de incredulidade. Sabe o que aconteceu? A casa agora é um depósito do LP, se eu não estou enganado. Ele comprou por 100 mil. A bênção não chegou, mas a incrédula, nó cega com ela mesma, deixou a bênção passar. E eu tenho que falar, aqui hoje tem gente incrédula. Aqui nessa igreja agora, nesse culto, tem gente incrédula. E deixa eu dizer para você o que a Bíblia diz: quem é incrédulo não recebe nada de Deus. Nada. Então, se você não vencer esse espírito de incredulidade, se prepare para ficar morrendo na praia. Só que depois não reclame, não vai dizer que é sorte, não. É você quem tem que dar um não para esse demônio. Porque o espírito de incredulidade é um demônio. Porque mesmo que se facilite, as pessoas não dão ouvido, irmão. Olha o que é a palavra diz, não sou eu que estou falando, é a palavra Isaías. O livro de Isaías, deixa eu aqui rapidinho. Louvado seja o nome de Jesus, eu tenho 15 minutos. Aleluia. Tem pessoas, irmão, que você pode pegar pelo braço. Você pode cantar cantiga de ninar. Pode dizer o que for. E a pessoa mesmo assim vai dar uma certa. Pastor João, quem pode, 26 de Isaías, verso 10. Quem pode ler comigo? Quem pode ler, por favor? Vou deixar você ler. Isaías 26, 10. Quem está com a voz afiada aí? Como é que está essa água aí, irmão? Como é que está a vibração dessa água? A palavra de Deus diz o quê? Que Deus vai abençoar o pão, abençoar a água e tirar as enfermidades. Quem que diz Isaías 26, 10? Olha só, a tradução dele é diferente, mas veja bem: ainda que mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Até Deus facilitando, o incrédulo não recebe a bênção. Jesus estava pregando no meio da multidão. Marcos capítulo de número 5, se não me falha a memória. Ou é Marcos 5 ou é Marcos 9. Deixa eu abrir aqui bem em cima do texto. Jesus estava pregando, falando, curando, e de repente no meio daquela multidão vem um pai. É Marcos 9. Louvado seja o nome de Jesus. No meio daquela multidão vem um pai gritando: mestre, mestre, cura o meu filho, porque ele está possuído, o demônio toma conta dele. Olha o texto como diz, Marcos 9, verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com ele, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. Olha só, o homem agora está querendo jogar a responsabilidade dele nos discípulos, porque o problema não estava em Pedro, não estava em Tiago, não estava em João, não estava nos discípulos. O problema estava no homem. Tem gente assim: não, eu quero que o pastor ore e resolva o problema. Mas como vai ser resolvido o problema se o problema está na incredulidade que está vindo de dentro do vaso? Aquele homem tinha uma dificuldade muito grande. E Jesus, quando chama, Jesus diz o quê? O que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz? Verso 19: e ele respondendo disse: ó geração
incrédula. Até quando eu vou suportar isso? Traga o menino. Quando traz o menino para perto de Jesus, o espírito se agita, olha só. E trouxeram o menino, quando ele viu, o espírito se agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se. Verso 22, e ele perguntou, verso 21, ele perguntou ao pai: quanto tempo há que sucede isso? Ele disse: desde a infância. E Jesus está olhando para o pai, e o menino está lá, e Jesus dizendo: o problema está dentro de você, não está mais o menino, está com você. Porque o pai do menino chega perto de Jesus e disse, verso 23, verso no vale 21, 22, muitas vezes tem lançado no fogo na água para destruir. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu pode crer, tudo é possível aqui. Você pode crer? Aí o pai do menino disse, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Era um espírito ruim que tinha dentro dele, que tinha que sair. Essa incredulidade que está impedindo você de ser vitorioso, vitoriosa, tem que cair por terra. Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. Ele tinha que expulsar. O espírito da incredulidade, bem que eu vou falar, eu tenho 8 minutos. Ele não é fácil de vencer, não. Sabe quando é que ele vem? No começo do culto. Estava fogo ou não estava aqui? Mas por que o fogo não ficou aceso em muitos? Por que o mesmo fogo que estava aceso no começo não está aceso agora? Sabe por quê? Porque tem pessoas que começam a olhar para o problema e não olhar para o dono do problema. Começam a olhar para a circunstância e não para o que pode mudar a circunstância. O espírito da incredulidade é como se fosse um copo de água fria colocada no café, ou como diz o adágio aí, no chope. Vem para fazer você perder as forças, mas você tem que vencer esse espírito. Você tem que dizer para ele: basta, você não vai me roubar mais. Basta, eu te repreendo no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta, eu vou sair deste culto abençoado. Basta, os meus pensamentos, as minhas emoções e as palavras que saem da minha boca estão alinhadas num só propósito: eu serei vitorioso, eu vencerei essa batalha, esse mal cairá por terra. Está entendendo aí a palavra? Foi aqui num culto como esse, o ciclo de oração era de tarde, tinha menos de 15 pessoas na igreja. A igreja precisava pagar contas, Companheiro Francisco, mais do que aquelas que eu gostei do Senhor. Precisava. O momento do ofertório veio, e a oferta que foi lançada não cobria nem a conta da energia. E antes de terminar o culto, uma irmã chegou, começou a louvar aquele hino do Samuel Mariano. Depois do culto você vai ver. Depois do culto eu vou com você. Depois do culto vou fazer o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, alguém vai falando, né? Vai ver bênção nessa terra. Eu comecei a louvar esse culto, comecei a sentir a presença de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a sentir a presença de Deus, o espírito da incredulidade queria ficar perto. O espírito da incredulidade queria me abraçar. E eu naquele culto disse: eu te repreendo, espírito de incredulidade. Em nome de Jesus você está repreendido. Terminou o culto. 5, 10 minutos depois que terminou o culto, meu telefone tocou. Um irmão que hoje não está mais no nosso meio aqui vindo aos cultos, mas ele ligou para mim e disse: pastor,
o senhor pode vir na minha casa? Ele disse: meu irmão, eu tenho um culto agora no bairro nosso, eu estou apertado. Ele disse: mas pastor, me dê pelo menos 5 minutos, vem aqui na minha casa. Eu fui, e ele me levou lá no primeiro andar da casa dele, e quando chegou lá ele disse: pastor, abra a mão. E eu abri a mão, essa mãozinha aqui, que vai receber muita bênção em nome de Jesus. E ele disse: segure, pastor. Aí foi botando 1 onça, 2 onças, 10 onças, 20 onças, e 1 de onça, e onça, e onça, e onça. E botou um monte de onça na minha mão. E eu escutei o Espírito Santo dizer dentro do meu coração que o meu pastor falava há muito tempo e eu não dava ouvido: eu dou dinheiro a crente. Escutei meu Deus falar. Daquele dia por diante, eu disse dentro de mim: espírito da incredulidade, tu perdeu, não tem mais. E sempre Deus, ele provê. Deus é dono do ouro, dono da prata. Deus pode fazer qualquer coisa, pode ter certeza, para abençoar você em qualquer área. Então o Senhor está dizendo: olha, eu tenho promessas para o meu povo, e pelo menos duas promessas eu vou falar aqui, mas eu vou falar de 4. A primeira promessa está no verso 22: se diligentemente ouvir a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus. Deus está dizendo: eu vou virar inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ninguém vai tocar você não, só porque você está fazendo o que eu estou mandando. Aí Deus vai dizer o seguinte: olha, o meu anjo está diante de você, vai te levar aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Deus está dizendo: não vai ficar nenhum de pé. Segure que é profeta. E pense nessa água aí que está aí dentro de você, viu? Toda guerra, toda luta que se levantou contra a sua vida está caindo por terra agora, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo levante, um por um, está caindo por terra. Aonde o diabo colocou impedimento, quem quer que tenha sido, o Senhor dos Exércitos está dando vitória agora. Todo embaraço que Satanás lançou está caindo por terra agora, pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Tome posse. Agora, olha o que a palavra vai dizer. Escute: se servires ao Senhor vosso Deus, e eu sei que você serve, o Senhor abençoará o vosso pão. Repita comigo: o meu pão é abençoado. Olha o que aqui Deus está dizendo: o teu sustento não vai faltar não, viu? Não vai faltar mantimento na sua casa, na sua família, no meio dos seus. O Senhor abençoa o seu pão, o seu sustento. Olha o que aqui Deus está dizendo: eu abençoo o seu trabalho. Onde você coloca as mãos, onde você pisa seus pés, o Senhor está dizendo: a minha bênção está lá. Todo impedimento, onde tiver inveja, onde tiver seta, caiu por terra no nome de Jesus, porque o que Deus abençoa, está abençoado. Olha o que Deus está dizendo: eu estou abençoando a sua vida, estou lhe dando prosperidade. Olha só. O que Deus está dizendo para Israel? Você crê nisso? Essa água está vibrando, irmão. Ó, quando a gente estava aqui na igreja, começamos a igreja. Quando a gente começou, a gente vinha de pé. Na chuva, Davi e Bruna pequena. E qual foi o desejo do teu coração? Ela desejou um carro. O que foi que você disse para Deus? Eu queria
esse carro para mim. Estava à venda. Esse carro aí que está na frente. Foi ela que pediu. Passou-se uns dias, quantos dias passaram? Sabe detalhar? 15 dias. 15. O irmão chegou lá na minha casa. Deixa a água aqui que ela vai vibrar aqui para não. O irmão chegou, ó. De manhãzinha. Pastor João! Eu pensei que era briga. Digo, meu Deus, logo cedo está repreendido esse irmão que é aringueiro. Ele e a mulher. E foi abrir o portão e disse, pastor, quero falar com o senhor. Senta, irmão. Disse, pastor, essa noite eu não dormi. A mulher botou esse carro para vender. E a noite toda Deus dizendo, o carro é do pastor. Aleluia. Esse carro é para você vender ao meu servo. E eu numa fase de provação, eu disse, irmão, eu creio que Deus falou, mas Deus falou para o senhor que eu estou liso, que eu não estou com dinheiro agora. Ele disse, Deus disse que é para eu fazer qualquer acordo com o senhor, diga como é que o senhor pode pagar. Foi dividido em 30 parcelas de R$350 esse carro. Porque ela desejou no coração. As águas se moveram. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Como é que diz o texto? Vamos repetir de novo. Deleita-te no Senhor e Ele fará o desejo do teu. O que foi que Noemi disse para Ruth? Descansa, minha filha, deleitar e descansar. Descansa no Senhor, porque Ele não vai dormir até que esse negócio se cumpra hoje. Olha o que é que Deus está dizendo. Se deleite, dê ouvido à minha voz, que eu te dou a vitória que você está pedindo a mim ali agora. O que você está falando para mim aí agora, dentro do seu coração, eu faço as águas se mover para me dar. O que você está me desejando? O que você está pedindo? Agora veja a profundidade desse culto, irmão. Porque você não só está pedindo, como você vai beber das palavras que estão saindo da sua boca daqui a pouco. E bebendo das palavras que estão saindo da sua boca, você vai dizer para seu corpo, o corpo inteiro, eu creio que o Senhor está me dando a cura. Eu creio que o Senhor está me dando a resposta. Eu creio que o Senhor está abrindo a porta, está me dando a vitória, está me dando o quadro. Esses dias o David, o diabo queria roubar. Me dê só 5 minutos. O David, presidente aqui conosco. O diabo queria roubar um dia desse. Lançou cerca de confusão. David ainda se apelhou um pouco. Eu disse, meu filho, me escute. Passe por cima disso. Fique na posição. E ele me escutou. Passou-se um dia e no culto Deus profetizou sobre a vida dele. Passou-se um pouquinho de dia. Deus abriu a porta, deu uma moto melhor a ele. Passou os dias, o Senhor profetizou na igreja que abriria uma porta dentro de outra porta para ele. E essa semana ele estava agradecido porque ele foi tirado da rua, da contagem de água na rua, para trabalhar no escritório. Porque o nome dele já estava sendo soprado por Deus em toda a empresa. Agora, recentemente Kaique ligou dizendo, pastor, eu estou sendo efetivado na empresa agora. Meu Deus abriu a porta para mim. Se deleite no Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para mim agora, evangelista, se o senhor crer, que Ele abre porta dentro de porta e até porta não tem porta para ter uma vitória. Deus está dizendo, eu posso ir a você lá naquela situação e te dar algo que você nem esperava. Abrir uma porta que você não estava nem imaginando. Ah, Jesus amado, creia porque Deus é fiel, creia porque Deus muda o
coisa boa. Que você tenha emoções boas e pensamento bom e fale coisas boas para você mesmo. Pastor, eu estou sem fé. Ah, meu Pai, Jesus amado, me ajude. Meu irmão Cristo, eu já distribuí isso aqui outro dia, eu vou distribuir de novo. Pastor, por favor, por gentileza. Sabe o que é isso aqui? Um grãozinho de mostarda. Bota por gentileza na mão de cada um, por favor. Jesus amado. Vai cair até aqui, segura aqui que ele não pode cair não. Aleluia. Olha, irmão. Bota aqui a câmera aqui, Davi, por favor. Pode distribuir. O senhor consegue ter uma fé desse tamanho? Desse tamanho? Não. Quero, sim, bota aqui na minha mão. Bota aqui a câmera. Isso é um grão de mostarda. Consegue ter uma fé desse tamanho? O senhor consegue? Cadê? Novo. Menina, é tão pequeno que cai. Bota aqui outro aqui. Jesus está pedindo muita coisa. Olha o tamanho da fé que ele está pedindo. Só um mesmo. Bota aqui a câmera aqui. O tamanho do grão. Será que você não consegue crer do tamanho desse grãozinho de mostarda? A sua vitória. Abra a mão para abençoar você. Aqui, você consegue ter uma fé desse tamanho ali? Será possível, igreja? Deus está pedindo muito. Deus está pedindo para você ir até o céu? Não. Ele está pedindo para você descer lá no oceano? Não. Ele só está pedindo para você crer. Ele só está pedindo para você abrir a boca e dizer: eu profetizo no nome de Jesus que esse mal cai por terra. Não sou eu que estou falando, está na palavra. Abençoará o vosso pão, abençoará a vossa água. Diga comigo: a minha água é abençoada. A água simboliza a vida, simboliza a cura e simboliza a purificação. Também pode significar a palavra. O que é que Deus está dizendo? Eu vou abençoar a sua vida, vou lhe purificar, vou lhe salvar. Olha só, irmão, vou trazer cura. E por fim, o que é que Deus está dizendo? Eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Você crê que essa doença, o fim dela é agora? Não sei como você entrou aqui, mas a palavra de Deus diz que Ele vai tirar, arrancar, extrair, jogar fora a enfermidade. Eu quero orar por essa água. Eu quero terminar esse culto. Por favor, não pense nada ruim não. Pense, a partir de hoje, escute, porque todos nós, eu vou me colocar como primeiro da fila, porque também eu estava fazendo, e comer com esse bendito desse celular do lado. Quem aqui faz? Só a irmã e eu. Estou com vergonha de levantar a mão, irmão. Na hora de comer, na mesa, no lugar santo, no lugar que é para você estar agradecendo, no lugar que é para você estar pedindo as bênçãos de Deus. Muitas das vezes, por causa das palavras que estão sendo ditas naquele ambiente, o que você come, o que você bebe está sendo envenenado por causa das palavras, e você está se ligando nisso, porque o momento da refeição é uma hora sagrada, e até isso o diabo tem tirado. Todos nós temos se deixado levar por esse bendito desse celular. Está na hora de dar um baixo, não está, não? De ter pelo menos 20 minutos, 30 minutos ou uma hora em que a conversa sadia aconteça,
Tem gente que come com o celular ligado, nem morte, nem assassinato, nem desastre. Imagina as vibrações que está passando para a água que você está bebendo, para o alimento. Você está entendendo, irmão, por que tanta enfermidade, por que tanto problema? Na hora mais agitada do dia, as pessoas, no lugar de estarem ligadas em Deus, estão ligadas no movimento da terra. E a Bíblia diz que na hora mais agitada do dia, o Senhor foi na casa de Abraão. E na casa dele o Senhor. Você está entendendo a palavra, igreja? A doutrina que o Senhor está dando para você e para mim nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. O Senhor está te dando cura. Eu vou te dar 1 minuto. Eu já passei 11 minutos do tempo. Vou te dar 1 minuto para você falar e botar essa palavra para fora. Eu profetizo, Senhor, a cura. Eu profetizo, Senhor Deus, que todo problema de circulação, todo problema, Pai, que eu tenho enfrentado de emagrecimento, que está sendo cessado. Eu profetizo direção. Pai, como diz os judeus, a água absorve aquilo que as minhas palavras dizem. Essa água está absorvendo, Senhor Deus, a minha voz, as emoções e pensamentos nesse momento. E agora, nesse momento, Pai, a minha voz, minhas emoções e meus pensamentos em um só propósito, como a tua palavra diz, sim dentro do coração e sim com os meus lábios. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a cura, eu profetizo a provisão da tua parte, a vida dos teus santos, em nome de Jesus, Pai. Se cumpra em nossas vidas, segundo o nosso pensamento, segundo as palavras que saem de nossas bocas, segundo as nossas emoções. Eu profetizo a cura, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo a porta aberta, eu profetizo a vitória, eu profetizo a derrota de nossos inimigos, em nome de Jesus. E a igreja diz: oh, glória. Eu vou dar a bênção e depois você toma, amém? Senhor Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Pode tomar, vou tomar minha água também, ó. Parabéns pra você nessa data. Felicidade. É dentro. É dentro, é dentro, é dentro. Que hora? Amém. Deixa eu ler aqui. Deus é bom. Aleluia. Deuteronômio 33:13. Perdoe, irmãos, foi a correria do culto aqui, passou, não passou batido, né? Glória a Deus. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho que jaz abaixo, com os maiores excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das ruas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com a benevolência daquele que habitava na sarça,
que venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Que todas essas bênçãos venham sobre a vida do Davi e também a vida da Lavinha, né, que ela está completando hoje. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Amém, graças a Deus. Eu vou dar um abraço daqui a pouco, glória.